Você consegue responder essas 20 perguntas de história? Pergunta número 1. Qual cidade foi capital do Império Romano do Ocidente, antes de sua queda em 476 d.C.? A resposta correta é a alternativa A, Roma. Pergunta número 2. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? A resposta correta é a alternativa B, George Washington. Pergunta número 3. Quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas? A resposta correta é a alternativa D, 1494. Pergunta número 4. Em que século ocorreu a Revolução Francesa? A resposta correta é a alternativa A, no século XVIII. Pergunta número 5. Em que ano Getúlio Vargas se suicidou? A resposta correta é a alternativa C, 1954. Pergunta número 6. Em que período da pré-história foi descoberto o fogo? A resposta correta é a alternativa C, Paleolítico. Pergunta número 7. Em que ano Cristóvão Colombo encontrou as Américas? A resposta correta é a alternativa D, 1492. Pergunta número 8. Que civilização inventou o alfabeto que utilizamos? A resposta correta é a alternativa A, os fenícios. Pergunta número 9. Quantos anos durou a Guerra dos 100 Anos? A resposta correta é a alternativa D, 116 anos. Pergunta número 10. Qual foi o último país da América do Sul a acabar com a escravidão? A resposta correta é a alternativa B, Brasil. Pergunta número 11. A região da Mesopotâmia localiza-se entre os rios. A resposta correta é a alternativa C, Tigres e Eufrates. Pergunta número 12. Em que ano o homem pisou na Lua pela primeira vez? A resposta correta é a alternativa D, 1969. Pergunta número 13. Que tratado acabou com a Primeira Guerra Mundial? A resposta correta é a alternativa A, Tratado de Versalhes. Pergunta número 14. Qual era o nome da filha de Dom Pedro II? A resposta correta é a alternativa C, Isabel. Pergunta número 15. Quando começou a Segunda Guerra Mundial? A resposta correta é a alternativa D, 1939. Pergunta número 16. Quanto tempo durou a monarquia no Brasil? A resposta correta é a alternativa A, 67 anos. Pergunta número 17. Qual o nome do bloco militar formado pela União Soviética e os países socialistas? A resposta correta é a alternativa C, Pacto de Varsóvia. Pergunta número 18. Onde surgiram os primeiros ancestrais do ser humano? A resposta correta é a alternativa B, na África. Pergunta número 19. Quem foi o líder religioso responsável pela Reforma Protestante no século XVI? A resposta correta é a alternativa D, Martinho Lutero. Pergunta número 20. Em que ano aconteceu a Revolução Russa?
A resposta correta é a alternativa C, 1917.